Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que está em preparação para a final da Libertadores. Teve treino hoje do Flamengo e notícias boas. Léo Ortiz foi liberado pelo departamento médico. Será que ele vai para a final, vai jogar a final da Libertadores? E o Pedrão? Vamos analisar a imprensa esportiva falando a repercussão, tudo que está acontecendo na grande final da Libertadores. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a se inscrever e ativar o sino das notificações, ó, e deixe o seu like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso de mais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal, tá bom? Deixa o seu like e se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil. Bora para as notícias do Flamengo. É um contraste, é isso. Agora é hora do rush e tá tudo parado aqui. Porque aqui são 2 horas a menos, né? Que você tá acompanhando a Eulinha no Brasil, 2 horas a menos. E agora passando o ônibus da Comebol Libertadores aqui, ó lá. É isso aí, ó. Por isso que fecharam o trânsito, ó. Pro deslocamento. É o Flamengo. O Flamengo tá hospedado a 2 quadras aqui do ladinho. Acabou de passar, por isso os batedores. Exatamente. E as sirenes. Acaba de voltar do treino o Clube de Regatas do Flamengo. Foram 2 ônibus adesivados da Comebol. Exatamente. Que passaram aqui. Daqui a 2 quadras pro lado de lá está o hotel do Flamengo. Dá pra ir a pé facinho ali. Dá pra fazer um plantão tranquilo ali. Em Nápoles, na América do Sul. Eu vou fazer o seguinte aqui, Calçade. Quando você falar, eu vou te emprestar meu microfone, porque parece que o seu tá com algum probleminha aqui. E aí eu vou didividir com você, então, tá bom? Fala Daqui a pouquinho a gente arruma. Eu disse, primeiro, boa noite, né? Todo mundo que tá aqui nos acompanhando. Me lembrou Nápoles, na América do Sul. Isso. É mais ou menos isso, né? É um negócio assustador. Mas é legal, é divertido. E vai ter uma final de Libertadores da América. Vai ser caótica, e quem tá achando que o barulho agora é muito barulho, não sabe o que vai ser no sábado. Prepare-se sábado com transmissão do Disney Plus, com transmissão na ESPN. Aliás, muita gente, vou começar o papo com aquela conversa que foi levantada desde quando essa final foi decidida, vai ser Flamengo e Palmeiras. Se é a maior final brasileira de todos os tempos e para muitos até a maior final de Libertadores de todos os tempos, não por necessariamente rivalidade, é uma rivalidade que se criou, que se desenvolveu entre essas 2 equipes, principalmente depois da última Libertadores que eles decidiram, né? Que foi em 2021, né? Aumentou muito essa rivalidade por N fatores, é justamente por esses fatores que a gente vê, parte financeira, parte de administração, o investimento que é feito, os jogadores que essas equipes trazem de fora, tudo que acontece com os dois, se essa é a maior final de todos os tempos, ou talvez apenas a maior final brasileira, que já é bastante coisa de todos os tempos. Assim, a maior final brasileira, sim, pra mim sim. Mais do que o próprio Palmeiras e Flamengo da outra vez. Sim, porque é uma evolução desse processo. Palmeiras e Flamengo hoje como clubes já estão melhores do que estavam em 21, e olha que eles estavam bem em 21, mas é um processo em andamento. O Palmeiras do Abel em 21 o Abel não era o maior técnico da história do Palmeiras em 21. Não. Ele construiu isso por causa de 21 e os outros títulos, e o mesmo vale para o Flamengo. Então, a final brasileira, e a primeira delas foi em 2005, São Paulo Internacional, São Paulo Atlético Paranaense, é a maior para mim, indiscutivelmente. Maior final de todos os tempos, eu tenho mais dificuldade. Primeiro porque a história... se estabelecer, vai lá nos anos 60, né? A gente tem muitas vezes a mania de pegar o que está acontecendo agora e sempre tentar transformar na coisa mais épica do mundo. A Libertadores teve muitas finais impressionantes. Época do Pelé, época de Palmeiras e Boca na virada do milênio, Boca do Carlos Bianchi, a final do Bernabéu entre Boca e River pela grandeza do clássico. Então eu não coloco como a maior de todos os tempos. Coloco como a maior final brasileira e uma final gigantesca, isso pra mim é indiscutível. E aí, hein, Calçado? Eu também tenho dificuldade de falar todos os tempos. Eu não curto essas coisas. Porque ninguém viu todos os tempos. E os tempos mudam, né, Calça? É claro, e para determinado recorte, talvez tenha sido. Sim. Uma final com o Pelé, uma final ruim, não. Então é o seguinte, eu tentei Vamos trocar, eu vou te ajudando. Pode até se livrar dele, Calçado, coloca ele ali atrás. Dá para colocar na mesinha aqui? Aqui, ó. Pronto. A gente vai improvisando aqui. Bora. Então eu não gosto de ir por essa linha, a maior, porque a gente tá agora vivendo, daqui a pouco, ano que vem é a maior. Cara, é uma grande final. E ela é diferente porque a rivalidade aumentou. A rivalidade acontece entre clubes que estão naquele determinado momento, o recorte da história, lutando por títulos. Então hoje é Palmeiras e Flamengo. Poderia, se amanhã não tiver o Palmeiras ou não tiver o Flamengo, tiver o Internacional.
aí vai se criar uma rivalidade. Então a rivalidade se cria dessa forma, além daquela rivalidade que tem no seu estado. Aí já é outra conversa, é do dia a dia, é a rivalidade da padaria, do botequim e tal, é um outro ponto. Agora sim, é uma rivalidade porque eles estão lutando pelo mesmo espaço, as diretorias nem sempre colaboram, né? Piora a situação. Eu não gosto da troca de farpas de um lado e do outro, não acho legal, porque nem todo mundo sabe interpretar isso, nem todo mundo. Então na hora que alguém sai do tom no meio da rua, resolve brigar, eu me pergunto até que ponto que tá fora interferiu para chegar ali, naquela luta corporal ou na arquibancada. Então eu não gosto. Acho que futebol, na minha concepção, tem gente que acha que não. Aí cada um leva do seu jeito. Eu acho que futebol é um negócio mais suave, mais agradável, é um jogo e tem que levar a sério. Mas você não pode passar disso. E eles estão num grande momento falando dentro de campo. Inclusive, eu vejo que talvez Palmeiras e Flamengo têm uma responsabilidade grande no que está acontecendo no futebol brasileiro nesse momento, que é a divulgação de um fair play financeiro. Ele simplesmente apareceu. Ele ficou engavetado por anos na gaveta de vários presidentes da CBF. E agora ele sai da gaveta. Sai da gaveta porque o momento ajuda, sai da gaveta porque muita gente percebeu que se não tiver um controle, eles não vão conseguir correr atrás dos dois. E não é fazendo mais dívida, porque fazendo mais dívida, uma hora acaba. Acaba. É preciso ter um controle para tentar correr atrás de Palmeiras e Flamengo. Tentar chegar. Se vão chegar ou não, é outra conversa. Porque quem tiver que arrumar a casa vai precisar de alguns anos. E quem já está com a casa arrumada vai fazer a festa. Tem uma década de vantagem. Né? Então, se a gente parar pra pensar, Zupa, até para passar para você, vamos lá. Esse trabalho no Flamengo, ele começa ali em 2013. Os dois trabalhos começam no mesmo ano. É isso aí, 2013. Paulo Nobre e Bandeira, os dois em 13. O Flamengo consegue ganhar uma Copa do Brasil ainda, com o Hernani Brocador e tudo. Sim. O Palmeiras quase tem uma nova queda ali em 2014, consegue. E daí pra frente vem Copa do Brasil, vem títulos brasileiros e tudo. É uma administração. Veja bem, a gente tá falando de duas equipes grandes, gigantes, com grande potencial financeiro, com torcidas grandes, a do Flamengo a maior do Brasil indiscutivelmente, mas que mesmo assim demoraram para chegar, a gente está falando de uma década pelo menos, para chegarem no estágio onde estão. Processo de reconstrução, de uma administração competente. A gente pode ter críticas aqui, ali, pontuais e tal, talvez a gestão do Bandeira tenha falhado um pouco mais no campo, mas essa gestão do BAP é uma gestão que vai bem também no campo. Uma série de coisas, tem Gagliotti, daqui a pouco a gente fala até dos dirigentes. Mas assim, das últimas 7 Libertadores, eles tiveram pelo menos em 5 finais. Fato. Se não juntos, separadamente contra outros adversários. E venceram os outros adversários, né? Dá pra gente pensar mesmo em hegemonia, olhar pra frente e falar, cara, não tem mais jeito, eles estão estabelecidos e vai ser muito difícil tirarem os dois desse patamar. Os outros é que tem que trabalhar para colar? Com certeza. E esse é o desafio, falando de clubes brasileiros especificamente, esse é o desafio, porque essa hegemonia que eles criaram de estar pelo menos brigando por todos os títulos, ela diz sobre duas coisas. Ela diz sobre o trabalho feito por eles e pelo trabalho não feito dos outros. E aí criou-se essa distância. E quando a gente olha para clubes brasileiros, quais clubes são capazes, pelo seu tamanho, pelo seu potencial de arrecadação, principalmente, de com as próprias pernas chegar lá? Além de Palmeiras e Flamengo, eu vejo 2. Corinthians e São Paulo, no máximo. E aí não é porque o clube é maior que o outro, não, é potencial de arrecadação. Acho que eu coloco o Vasco nesse pacote aí também, mas o potencial de arrecadação é menor, porque a diferença de torcida, de tamanho de torcida do Flamengo pro Vasco é maior do que de São Paulo e Palmeiras para Corinthians. A questão é que esses que podem, pelas próprias pernas, estão muito longe, e a gente está vendo isso ano após ano, não é de chegar lá, de começar a pensar chegar lá. Os demais clubes não vão conseguir, pelas próprias pernas, chegar lá, e não é chegar lá para brigar por um ano. Botafogo fez isso por um ano, Fluminense fez isso por um ano, Galo quase fez isso por um ano. É chegar lá por década, o tempo inteiro. Os outros times ou viram SAF, boas SAFs, ou não vão conseguir chegar, porque a diferença de arrecadação é muito grande. A gente está falando de times que arrecadam mais de 1 bilhão por ano. Corinthians, Palmeiras e Flamengo. São Paulo arrecada menos, mas pode chegar lá. Então, ou os times se transformam em SAF
bem geridas para chegar lá a longo prazo. Bom lembrar que esses dois não são SAFs, né? Exato. Nem Palmeiras nem Flamengo. Porque são os que conseguem chegar aí com as próprias pernas. E aqueles que podem chegar com as próprias pernas se reestruturem, caso de Corinthians e São Paulo, ou a gente vai viver o que a gente está vivendo agora, que é Palmeiras e Flamengo brigando para chegar e muitas vezes ganhando todos os anos, e de vez em quando alguém faz uma gracinha e volta. A realidade financeira, ela tá muito distante por questões administrativas. Isso para mim não tem como mudar no curto prazo. A gente tá falando de futebol brasileiro, né, Calçade? Mas assim, a gente pode expandir tranquilamente isso para América do Sul. Para Flamengo e Palmeiras hoje, por causa dessas administrações de uns anos para cá, o patamar dos dois mudou. O Palmeiras até 2020 tinha um título de Libertadores. Sim. Um título de Libertadores. O Flamengo não ganhava há 38 anos uma Libertadores. De repente eles começaram a emparelhar ali. Se não ganha, chega na final, bate na semifinal. O Flamengo teve eliminações em quartas de final, enfim, mas ali era uma questão, né, de escolha, de treinador, de elenco, ou como lidava com o futebol em si ali no campo e bola. Mas assim, eles estão lá. Então assim, a gente tá falando de Brasil, mas acho que na América do Sul a gente já está vendo essa hegemonia e que deve perdurar por muito tempo, senão definitivamente. A relação dos brasileiros na América do Sul é a mesma que a gente tem com os europeus no Brasil, de olhar e mirar algo que está muito longe. E a gente vê isso, os jornais falam isso aqui, né? Quando você vai para a Argentina, você ouve isso também, e olha que é duro para o argentino falar isso. O argentino tem um outro patamar de futebol, de rivalidade, de títulos internacionais. Então, o argentino admitir que eles estão ficando para trás é muito duro. Isso nem se fala, então, você fala de Colômbia, Bolívia, Peru, Venezuela, Paraguai, Uruguai mesmo. Então, nós estamos mostrando isso na tabela de finais da Libertadores da América. São, com esse aqui, são 8 títulos brasileiros, últimas 10 edições, sim, tendo um colombiano e um argentino. Então o Brasil agora vai chegar a 25 títulos, com 25 títulos da Argentina. Então nesta última década, o futebol brasileiro se aproximou e vai passar. Não, 2019 para cá, né, Calçado, só um parênteses. A gente teve 2 finais em que 2019 teve um argentino, o River Plate, e 2023 outro argentino, Boca. O resto acabou. Exatamente. Então assim, há uma disparidade, né, uma disparidade que ela é feita por irresponsabilidade também de alguns clubes brasileiros e pela responsabilidade de outros. E os dois caminhos levaram a uma diferença muito grande. Aqueles que gastam sem ter e aqueles que têm para gastar. E esses, então, aí é o caso específico de Palmeiras e de Flamengo. O Botafogo até o ano passado era uma outra história. Esse ano, você veja, o Textor sumiu, ele desapareceu um pouquinho. E o Botafogo tem aí trava uma batalha com a Eagle, que é a controladora do grupo, com o Textor. Então, o Botafogo passou a viver uma vida de SAF que o brasileiro não gosta e não tem motivo para gostar. Sim. Desse tipo de SAF, que um dia você está feliz, no outro você está pé da vida, que as coisas mudaram. Então também esse é um perigo que a gente tem, de levar a SAF para essa vala. SAF é só porcaria. Tem vários tipos de SAF. A única coisa é que o mais importante é que você tem uma configuração jurídica que te permite trabalhar direito, certo, e te cobra, tem governança, tem gestão. Quem não quer trabalhar assim, continua não trabalhando assim, mesmo com SAF. Isso é um parênteses, mas é importante entender. O futebol sul-americano ainda rejeita a SAF. Você vê na Argentina, a federação não quer, a maioria dos clubes não quer, a lei não tá o governo quer e o Verón quer, porque ele tem um dinheiro para colocar no Estudiantes e não pode. Mas aí eu pergunto, qual é a saída para o futebol argentino? Porque a economia de Brasil é mais especial, ainda ela tem um peso a mais. Porque vai definir o primeiro brasileiro tetracampeão da América. Vocês acham que isso vai pesar, vai entrar em campo e ficar, a gente vai assumir aqui um posto de ser o maior brasileiro campeão de Libertadores? Não tenha nenhuma dúvida. E toda essa condição que eles construíram nesses últimos anos possibilitou isso. Porque assim, antes dessa era atual, cada um tinha uma. Exatamente. Então agora eles estão rapelando os títulos nesse sentido. Poxa vida, quanto tempo e qual o tamanho da história que o Santos gastou para construir o seu tricampeonato? O São Paulo da era do Tele e da era do Autuori, que hoje esteve aqui no Equipe F, esteve contigo, o Paulo Autuori. O Grêmio,
precisou do Renato jogador, do Renato treinador para ganhar, né? É difícil, leva tempo, leva muito tempo. E esses times estão a um passo, a 90 minutos de um deles ser o tetracampeão, sendo que a maior parte desses títulos foi conquistada agora. Então é muito grande. E tem também aspectos individuais muito interessantes. O Felipe Luiz pode ser apenas o segundo brasileiro a ganhar como jogador e treinador. Que aí foi o Renato. É o Renato. Primeiro. Aliás, o Renato é o técnico com o maior número de vitórias da história da competição. Nenhum técnico ganhou mais jogos do que o Renato em Libertadores. E o Abel pode se tornar o terceiro cara a ter pelo menos 3 títulos. Carlos Bianchi é tetracampeão. O Oswaldo Zubeldia, nada a ver com o Zuba do Fluminense, que era técnico do Estudiantes na década de 60, tem 3. Depois vem uma lista enorme com bicampeões, Filipão e tantos outros. O Abel pode ser tricampeão, tal qual o Zubeldia, só atrás do Carlos Bianchi. Então, para eles individualmente, para os treinadores, também vale. E o primeiro tetra brasileiro vai ser essa condição que dificilmente vai ser alcançada por alguém que não o outro que perder. Porque os clubes tri, eles estão, assim, o Santos, o São Paulo e o Grêmio. O São Paulo sempre, você veja como o tempo ele muda a história, é óbvio. O São Paulo chegou até a fazer campanha, ele colocava os números de título, da Libertadores, de brasileiros. Era 633, né? 633. E agora ele vai ser ultrapassado. Esse número já é um número que você tem alguém maior. Ele só usava enquanto ele era o maior. E ele será superado por um desses, né? E o São Paulo já foi o dono desse negócio, né? Isso que a gente está falando hoje de Palmeiras e de Flamengo, para quem não lembra, o São Paulo era o grande clube, era o clube temido, né? Tanto que era o clube que ganhou em Barcelona no final de Milan. Então o São Paulo tinha grandes equipes, era temido. O São Paulo naquela época não jogava a Copa do Brasil, porque quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil. O São Paulo não sabia o que era a Copa do Brasil, porque estava sempre na Libertadores. Então ele foi superado nesse ponto, porque já está superado, ou por Palmeiras ou por Flamengo. Mas é a história, ela vai mudando e hoje veja como está o São Paulo. Sem reação. O maior campeão da Libertadores é o Independiente com 7. Sim. No ritmo que as coisas andam... Então, queria chegar nisso, vai lá. Vão buscar. Vai lá. Não vai, né? Nos próximos 10 anos, na próxima década, a tendência é um desses dois brigar para ser hepta, como o Independiente também é. Aí vai ficar faltando... Quem ganhar vai ficar faltando 3, quem ganhar no sábado, né? E pro outro vai ficar faltando 4. Sim. 10 anos, 15 anos... Vai chegar. Continuando assim, chega. Sabe o que é pior? Porque quem perder no sábado é capaz de entrar em crise. Não, olha só, Calçade, o outro lado é curioso. Não, foi bom você falar isso, porque olha só. Tudo isso que a gente tá falando. Tem dois roteirinhos engavetados, pra quem gosta de crise, pra quem pensa no copo meio cheio, meio vazio. O roteiro do Palmeiras é o seguinte: terminou o ano, não ganhou nenhum título, foi eliminado pelo Corinthians uma vez, perdeu outro título pro Corinthians e perdeu 2 títulos diretos pro Flamengo. Foi visto o Flamengo em 2. Que ano péssimo, horroroso. Aí o roteirinho do Flamengo mais uma final que a gente perde pro Palmeiras, né? Vai virar freguês do Palmeiras. Tem esse roteirinho. Por exemplo, se o Palmeiras ganhar a Libertadores, diminui o tamanho do título do Flamengo. Sim. O brasileiro. O Flamengo vai ganhar o título brasileiro. Com certeza. Porque o torcedor do Palmeiras levará para este campo de análise. E a Libertadores, a gente passou o ano todo falando em Libertadores. Você olha para o brasileiro, você fala, aqui dá vaga para Libertadores, aqui. Então tudo é em função da Libertadores. Se der Flamengo, é um título duplo, fantástico, e aí é uma crise total. O Abel não presta, vai ter lista de dispensa. E eu lembro, a Libertadores que o Palmeiras ganhou do Flamengo em Montevidéu, os gols foram marcados por jogadores que estavam na lista de dispensa da torcida. Você tinha Mike fazendo jogada, você tinha Daverson, Rony criticado. Então, cara, fez a jogada do gol do Veiga. O futebol, se ele for administrado por esta emoção que é colocada nesses momentos, ele não dura. O Palmeiras não estaria onde está e o Flamengo também não. A Leila falou exatamente isso hoje pro Jean e pra Lili. Que ela não tá nem aí pra pressão de torcida. Que ela não vai mandar técnico embora porque a arquibancada tá gritando. Esse dentre pontos e positivos e negativos que ela tem como gestora aí, ela tem vários, de um lado e de outro. Esse é um ponto bastante positivo. A gente tá falando. Esse é o grande mérito dela. Sim. Eu acho que o ponto de análise para Leila era o seguinte: ela não era uma pessoa assim do futebol,
como muitos presidentes não são do futebol, porque uma coisa é você gostar de futebol, a outra coisa é você entender de futebol. Não é? Nem sempre quem gosta entende. Às vezes a pessoa entende, mas também não gosta muito. Mas a Leila, o perigo era ela tentar comandar o futebol sozinha. Assim, por não ser do futebol, talvez ela cometesse erros. E ela, muito pelo contrário, ela falou, este treinador é o ideal. Fica comigo enquanto você puder ficar e quiser, você vai ficar. O Anderson Barros aparece só nos momentos que precisa berrar um pouquinho, reclamar da arbitragem, senão não aparece. Ela vem e traz essa serenidade junto, né, mas ela assim, qual é o grande barato assim, quando você pega esses grandes executivos que estão fora do futebol, a Leila deu uma empresa, o BAP já foi presidente também, então você tem grandes executivos de fora, eles olham o futebol de um jeito, eu já convivi muito com isso, que o dia que eu colocar a mão nesse negócio, isso aqui vai voar, porque eu vou levar aqui a minha experiência corporativa e de governança para dentro do futebol. O problema é que quando chega no futebol, as emoções transformam tudo isso. Grande exemplo, ex-presidente Beluso do Palmeiras. Sim, bem lembra a expectativa que era? Né? É lembrado. Caras do mercado, não só o Beluso, a gente pode lembrar de outros. Eu entendo que a Leila, ela teve equilíbrio. Ela teve equilíbrio para trazer o Palmeiras até agora onde ele está. Vamos fazer o seguinte, para falar. É isso daí, nação, então, debate falando aí sobre a final da Libertadores, as duas equipes, Palmeiras e Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Você já tem o seu palpite para a partida? Coloca nos comentários, deixa registrado aí. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação, a gente se vê no próximo vídeo.